Olá, boa noite. Hoje o nosso programa Direito e Cidadania volta a falar do novo Código de Processo Civil. Na semana passada, nós tivemos um programa de apresentação desse novo código, falando principalmente de como ele vai modernizar a justiça e vai tornar mais célere essas ações todas. Hoje, a gente vai detalhar mais esse novo Código de Processo Civil. Nossos especialistas que estão aqui no estúdio vão exatamente mostrar a vocês quais são essas mudanças reais, quando o novo Código começa a valer a partir do próximo ano. Estão conosco os advogados Jurandir Porto, Cláudia Paranaguá e André Luiz. Hoje, como vocês sabem, mais uma vez nós temos a plateia de estudantes de Direito que faz perguntas para os nossos convidados. Então, doutor Jurandir, boa noite. Boa noite, Vamos Cíntia. ao novo código. Vamos. Olha, uma coisa que eu gostaria de destacar é que dentre os auxiliares da Justiça aparecem duas figuras novas. Os auxiliares são o administrador, o depositário, o intérprete, o tradutor, o escrivão, o chefe da secretaria, o perito, mas aparecem aqui no artigo 165 dos conciliadores e mediadores judiciais. Quer dizer, são cargos, são funções definitivas, terão de fazer concurso para esses cargos. Que terão de atuar obrigatoriamente. Veja lá o que reza a lei. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, a orientar e estimular a autocomposição. A composição e a organização dos centros serão definidos pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Regional de Justiça. O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento que possa intimidar as partes. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que geram benefícios mútuos. Isso significa que é da estrutura do novo Código a conciliação e a mediação. Isso já foi até falado, mas não faz mal acentuar, porque é algo que não está nos costumes, nos hábitos dos nossos litigantes. Certo. Ele falou a palavra mágica aí para vocês, concurso público, né? Doutora Cláudia. Então, Cíntia, eu coloco assim que dentro dessas inovações, eu destaco essa obrigatoriedade da audiência de conciliação para todos os processos. Também interessante as intimações que elas vão poder ser feitas pelos meios eletrônicos. Ah, é? Sim, dos advogados, das partes. Então, esse código traz intimações por e-mails e outros meios eletrônicos, que é uma inovação do CPC. E também vai requerer muito mais segurança nos sistemas de informática, porque hoje, inclusive, a gente recebe do Poder Judiciário, de vários outros, da própria Polícia Federal, do Tribunal Regional Eleitoral, dizendo nós não mandamos e-mails
porque a gente sabe que muitos vírus chegam através disso. Eles vão ter que encontrar uma alternativa, uma maneira de tornar mais segura essa forma de com relação comunicação. a essas intimações. E não vai poder ser contestado, né? Não, e inclusive o próprio juizado especial, ele já permite essa forma, inclusive até por telefone. Mas é uma alternativa ou não, é obrigatório? Ela está como uma das formas de intimação, procedimentos. Como a doutora Cláudia colocou, ele diz que compete ao CNJ criar um sistema único. Né? Vai existir um sistema único, né, que os processos... Porque hoje nós temos diversos sistemas, né, de intimação eletrônica. Tem o da Justiça Federal, tem o da Justiça do Trabalho, né, tem o da Justiça do Estado. E agora, com o novo CPC, a gente vai buscar uma uniformização, né, que vai facilitar, né, para os advogados, né, Ministério Público, defensores e até mesmo... Então, só para esclarecer, quem recebe é o advogado, né? Não é o advogado, para o advogado. Veja o que estabelece o artigo 193 do novo CPC. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Então, a questão do uso da internet, do uso eletrônico, né, é uma prática admitida e consagrada no novo Código de Processo Como Penal. a doutora Cláudia falou, já existe hoje na Justiça do Trabalho, né? Que os processos são, pelo menos havia essa meta de 100% eletrônicos já hoje. Já não tem mais processo de papel, né? Na Justiça do Trabalho. E a nossa Justiça Estadual, que é que eu atuo, mas ela está caminhando também para isso. Para transformar tudo de forma digitalizada, porque facilita tudo. Se você vê, tem até a consequência no impacto ambiental, você imagina a quantidade de papel que você precisa produzir. Espaço mesmo, né? Dificuldade de espaço de você Então, é uma tendência que não tem volta. Uma outra coisa que inova também nesse CPC é que os devedores, essas dívidas judiciais, eles vão poder ir para o SPC. Então, o devedor da pensão alimentícia, por exemplo, ele vai poder agora, através do novo Código de Processo Civil, ser registrado no SPC e nos programas de restrição de crédito. É uma inovação também trazida pelo novo Código de Processo. É melhor do que a prisão. Mas a prisão não deixa de ter, Tirou a palavra da minha boca, gente. Mas a prisão não deixa de ter. Não deixa de existir, não né? Não deixa de existir. Ela vem de forma moderada. Num primeiro momento, no sistema semiaberto, onde se pode trabalhar e à noite ser recolhido. E no caso de continuar inadimplente, que seria para o regime fechado. A mulher gosta de prender o homem. Mas se ele não dever, não tem prisão. Todos esses tópicos aí são exatamente reflexos dessa tentativa de modernização, né? De rapidez. Você já falou aí várias situações, né? Eletrônico, a intimação eletrônica, agora a restrição do SPC, para que as pessoas tudo isso são formas bem modernas de você dar andamento, né, algum tipo de punição, algum tipo de restrição. Isso. É bem diferente. Porque era muito fácil entrar com um processo que pode ser uma aventura jurídica, apenas para atrapalhar a justiça e você não ter punição com relação a isso. Então, você precisa dessa forma mais dura para poder evitar esse tipo de prática que é muito comum hoje, que atrasa o judiciário, a vida das pessoas. A inspiração, doutor André, vem de onde? De que justiça? Porque a justiça brasileira, ela sempre, o ministro Fux também diz isso, né? Ela sempre se inspirou em outras justiças. E para esse código, em que os juristas se basearam para chegar? O Brasil, ele sempre utilizou como fontes, né, fontes de conhecimento de direito processual, né, a doutrina alemã, doutrina italiana e que também bebe da mesma fonte, né, da doutrina francesa. Existe, do ponto de vista do Ocidente, né, dois sistemas jurídicos, vamos assim dizer. Existe o civil law, que é o direito civil, baseado na interpretação, na hermenêutica do direito, e existe o common law, que é baseado justamente nos costumes, que são... o civil law é praticado no Brasil, França, Itália e vários países, os demais países da América Latina. Já o common law, o sistema baseado no direito comum, ele é baseado nos países anglo-saxões, Estados Unidos e
e Inglaterra. O Brasil ele anda ultimamente utilizando fontes também do Common Law. Essa questão da massificação das ações, porque o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, 26 estados, Distrito Federal, toda essa composição gigantesca que o nosso Poder Judiciário possui, há uma massificação, como já foi ter dito no programa passado, uma massificação de ações. E as pessoas recorrem. Então, o Brasil está bebendo da fonte agora justamente para resolver esses litígios de forma mais rápida, impedindo, né, a subida de recursos. Então, por exemplo, uma modificação bastante recente, pertinente, é a diminuição de recursos. O recurso adesivo, ele deixa de existir, existe uma apelação adesiva, vamos dizer assim. O agravo retido, que era um outro recurso que existia, que tinha que ser interposto na audiência de instrução e julgamento, ele deixa de existir e passa a ser uma preliminar. De apelação. Você tem que justamente alegar já na apelação, que vai para o tribunal, o que você está querendo que modifique lá na instrução e julgamento. E os embargos infringentes, né? Foi outro recurso também que deixou de existir. No ano passado a gente precisou ouvir muito isso, muita gente explicando o que era. O STF, né, justamente acatou, né, o pedido, né, dos embargos infringentes. A fonte de referência desse código é o Código Francês, o Código Alemão e o Código Português. Ele entrou também na composição de referência desse novo Código de Processo Civil. Aí o Brasil... 3 básicos que realmente reformularam o código. E como bem colocado pelos diversos juristas, doutrinadores que estão colocando, há inovações nossas mesmo, inovações brasileiras dentro dessa nova sistemática que se busca. Se adaptando ao nosso país. Exatamente. As dificuldades que o nosso país, né, passa, né, em virtude dessa realidade, né, da morosidade, né, da falta de uma decisão justa, né, uma decisão célere, né, que o nosso processo civil e os outros demais processos, né, não possuem. Olha, Cíntia e colegas aqui de debate, os códigos anteriores tinham como padrão legislação ou italiana, ou a legislação alemã, ou a legislação francesa. Recolhiam impressões de qualquer delas e nós compunhamos nossos códigos assim. Mas nós não tínhamos o hábito de consultar a nossa realidade social e econômica para, a partir dela, imaginar uma legislação que fosse compatível com as nossas condições. Por isso, os nossos códigos eram códigos mais para estrangeiro ver do que para ser aplicado entre nós. Imagine como se irá aplicar um código no estado do Amazonas, em que as pessoas moram a uma distância enorme e o acesso é por rio. Como será um litígio? Uma pessoa tem direito a defender um bem da vida que lhe pertença. E aí, como é que vai fazer? Como é que será a citação? Como é que será a audiência? Não é? A uma distância quilométrica daquelas e embarcações demoradas. Como se vai fazer? Eu quero dizer com isso que os nossos juristas são intelectuais habilíssimos, mas está surgindo e deve surgir uma classe de juristas verdadeiros que consultem primeiramente a realidade brasileira para saber como se deve fazer um processo. Porque o que é importante e o que é necessário é que um código brasileiro dê condições a que se julgue com rapidez um litígio para a tutela de um direito nosso. Nós temos em processo 2 princípios fundamentais.
o primeiro princípio da oralidade. Um processo oral, em que as partes se reúnem com o juiz, que as ouve e ouve alguma testemunha e julga imediatamente. O processo pode durar um dia, mais baseado na palavra oral, ou seja, no princípio da oralidade. E muito menos ou quase nada em padrões em que ficam estabelecidos formalidades, não é? O outro princípio é o da oficialidade. Pois bem, por que é que os processos julgados nos tribunais de pequenas causas, eu vi lá em Fortaleza, eu acho que aqui é a mesma coisa, esses tribunais de pequenas causas acumulando milhares e milhares de processos. Por que isso acontece? É porque não se pratica o princípio da oralidade. As partes compareceriam, uma parte e outra, ao mesmo tempo perante o juiz. O juiz as ouviria e julgaria imediatamente. Se o juiz avistasse a necessidade de uma prova, poderia requisitar essa prova para uma semana, 2 semanas depois, e julgaria imediatamente. Ou seja, em que o princípio fosse o da oralidade, em prevalência sobre o princípio da oficialidade, da escrita, do registro. O que interessa registrar é o pedido e a decisão do juiz. Tá certo, a gente vai para o intervalo comercial. No próximo bloco tem as perguntas para os nossos convidados. Até já.